Bom dia, meus amigos. Eu estou de volta para falar hoje sobre o PUB 21, que eu denominei Religiões Cristãs. Segundo a Enciclopédia Cristã Mundial, edição de 2001, existem mais de 30 mil denominações cristãs e eu não tenho a menor ideia de como imaginar tantas. Vou me limitar a tentar rolar os ramos mais visíveis. Desde a Reforma, o cristianismo é dividido em 3 grandes ramos. O catolicismo romano, que é composto pela Igreja Apostólica Romana e que inclui algumas igrejas orientais de rito católico e que ainda hoje constitui a maioria dos cristãos. A ortodoxia, que foi originária do primeiro grande cisma cristão e que resultou em 3 grandes igrejas ortodoxas, a grega, a russa e a copta, esta última no norte da África. E o protestantismo, que foi originário do segundo grande cisma cristão, decorrente da reforma promovida por Lutero no século XVI e que hoje engloba um grande número de igrejas distintas. Quais? As igrejas históricas, resultado direto da reforma protestante, onde se destacam as vertentes luterana, anglicana, presbiteriana e batista. As igrejas pentecostais, originais de movimento no início do século XX, que são baseadas na crença da presença do Espírito Santo na vida do crente através de sinais, denominados por estes como dons do Espírito Santo, tais como falar em línguas estranhas, curas, milagres, visões, etc. E no Brasil se destaca 2 vertentes, a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Existem também as igrejas neopentecostais, originárias da segunda metade do século XX, de dissidências das igrejas pentecostais, e se destacam aí a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Cristã Pentecostal e Igreja Pentecostal de Nova Vida. Além desses 3 ramos majoritários, ainda existem outros segmentos minoritários do cristianismo, que em geral se enquadram em uma dessas categorias. Para protestantismo, que são reformas surgidas depois da reforma protestante, que encontram como ponto comum apenas a crença em Jesus Cristo. A maioria dos fiéis não se considera protestante propriamente. São os mormons, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová e a Nova Era, entre outras. Existe também o Espiritismo, que por uma parte dos seguidores no Brasil, esse movimento, que foi inspirado em Allan Kardec, é abordado como uma nova forma de cristianismo. Inclusive, um dos seus fundantes é denominado o Evangelho segundo o Espiritismo. Ufa, demorou, mas consegui chegar até aqui. Por que eu resolvi escrever esse artigo quando o nosso assunto do Projeto União do Bem é essencialmente político e geopolítico? O aviãozinho de novo. É porque chegou a hora de combater um inimigo comum que visa a destruição de todos esses cristãos. Todas as vezes que eu falo alguma coisa que inclui o Papa, a Igreja Católica ou os judeus, eu percebo entre os inúmeros comentários as farpas de uns e outros, de uns contra os outros. Felizmente eu também percebo que existe algum respeito e sutileza nos comentários colocados nas minhas postagens, pelo que eu agradeço muito. As farpas podem ser sutis,
podem ser eivadas de discordâncias mal escondidas e podem ser até expostas cruamente. Eu compreendo. Eu compreendo que a fé é a fé. Não pode ser modificada por qualquer circunstância, pois aí não seria verdadeira fé. Mas uma coisa importante, no entanto, eu sei. Exceto pelos confrontos dos primeiros anos da Reforma, abelha, exceto pelos confrontos dos primeiros anos da Reforma, o tempo demonstrou que todos nós, cristãos, conseguimos conviver uns com os outros em paz, sem qualquer problema. Como eu, todos têm amigos praticantes de outras religiões cristãs, e não há qualquer discriminação insolúvel por causa disso. Outra coisa importante eu também sei: não é possível a convivência pacífica com o islamismo, pois mesmo que não haja intenção de nos degolar a todos, pelo menos a gente sabe que eles se multiplicarão de forma geométrica em nosso solo e nos farão desaparecer na poeira do tempo. As igrejas vão ser substituídas por mesquitas e Cristo será substituído por Maomé. Os nossos filhos, netos, usarão barbas, túnicas longas, turbantes. As nossas filhas e netas usarão burcas e serão escravas sexuais de seus homens, sem ter sequer o direito de estudar ou emitir opiniões. Bem, se é assim, o que nós estamos fazendo com as nossas farpas lançadas entre nós mesmos? Se somos todos obedientes aos 10 mandamentos da lei de Deus, se somos todos obedientes ao Novo Testamento, se somos contra o aborto e o casamento gay, se somos contra a maldita ideologia de gênero e seus desdobramentos, se somos contra o assassinato de gays e de infiéis, se somos, portanto, iguais em nossa fé em Deus, por que jogarmos farpas uns nos outros? A hora é de união. Se queremos preservar as nossas crenças, temos de tomar providências imediatas e necessárias, de mãos dadas. E será preciso ampliar bastante os conceitos que estão por trás do nosso combate, porque de outro modo, sem conhecer o inimigo, nós vamos estar fadados ao fracasso. Eu comecei esse vídeo falando de religião. Vou terminá-lo falando de nova ordem mundial. Até ontem, nós nem imaginávamos que essa coisa maldita existia. Para falar a verdade, a maioria ainda nem desconfia que ela exista. Por desconhecê-la, muitos cristãos, eu vou repetir, muitos cristãos, elegeram gente que, obedientes a ordens que eles nem sequer sabem de onde partem, sentaram em suas confortáveis poltronas no poder para executar aqui no Brasil tudo aquilo que partia lá da ONU e cujo objetivo é nos destruir. Você, cristão, de qualquer vertente, pode ter votado no PT ou qualquer outro partido comunista. Pode ter votado no PSDB ou no PMDB, sem sequer desconfiar que o seu representante não era seu representante, mas representante da nova ordem mundial. A manutenção dos nossos valores cristãos passa por conter a imigração islâmica. Mas isso não será possível enquanto os nossos políticos estiverem a serviço de quem nos quer fazer engolir isso goela abaixo. A nossa solução, como eu já tive a oportunidade de dizer, passa pelo aumento da taxa da natalidade. Passa também pela contenção da imigração islâmica. E nós não vamos conseguir nem uma coisa e nem outra se não acordarmos para a fonte de nossas desgraças,
a nova ordem mundial que usa a esquerda como veículo no Brasil. Nós somos 95% da população brasileira. Sendo assim, a gente pode eleger quem quiser, desde que estejamos unidos. Nós temos que tirar a esquerda do poder. Essa é a nossa guerra particular, que todo cristão deve adotar como sua. Comece agora.